Olá, começa agora o TCU em Ação. Veja os destaques deste mês. Fiscobras. Relatório do TCU aponta 26 obras com indícios de irregularidades graves. Correções podem economizar mais de 2,5 bilhões aos cofres públicos. Um ano de processo eletrônico. Veja os principais avanços tecnológicos no TCU que aperfeiçoaram o trabalho de auditoria. Doações de mercadorias apreendidas pela Receita Federal são fiscalizadas pelo Tribunal. E ainda, TCU inicia auditoria para analisar como está a acessibilidade aos órgãos públicos. Desde 1997, a Lei de Diretrizes Orçamentárias determina que o TCU informe à Comissão Mista do Orçamento sobre o andamento das principais obras do governo federal. Esse trabalho, mais conhecido como Fiscobras, auxilia o Congresso Nacional a analisar o destino dos recursos públicos federais para o ano seguinte. Em 2011, o relatório do Fiscobras somou 230 obras fiscalizadas pelo TCU. E as correções propostas podem gerar economia de mais de 2,5 bilhões aos cofres públicos. A cada ano, o Tribunal de Contas da União prioriza o controle preventivo e colabora para aperfeiçoar a qualidade das obras e dos serviços da administração pública. Dentre as principais atividades do TCU, determinadas por lei, está o Fiscobras, que é o plano de fiscalização anual, onde se verifica a execução de obras públicas, financiadas total ou parcialmente com recursos da União. Em 2011, na 15ª edição do Fiscobras, o TCU selecionou 230 obras para fiscalizar, orçadas em quase 37 bilhões de reais. Muitas delas, ainda na fase inicial, se referem a esgotamento sanitário, abastecimento de água, implantação de metrôs, construção de estradas e ferrovias, reformas em aeroportos, além do setor energético. Sob a coordenação do ministro relator Raimundo Carreiro, o relatório apontou que 26 obras apresentaram indícios de irregularidades graves, com recomendação de paralisação, e outras 7 com recomendação de retenção parcial de valores. Para o ministro Raimundo Carreiro, estas auditorias são feitas de forma inteligente. Eu fiz questão de destacar, como eu disse, encerrando o meu voto com aquela lista de obras que foram corrigidas pelo gestor e aquelas outras que o tribunal, os auditores do tribunal, fizeram a fiscalização já pelo edital. Quer dizer, uma fiscalização prévia que eu chamei de inteligente, que deu exatamente um resultado além do esperado. Os principais achados do Fiscobras deste ano foram superfaturamento e projetos básicos deficientes ou desatualizados. A maior incidência de indícios de irregularidades está em obras de infraestrutura, tais como a Fundação Nacional de Saúde, FUNASA, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, DENIT, e a VALEC. Caso sejam adotadas as medidas propostas pelo TCU, estima-se uma economia de 2,6 bilhões de reais aos cofres públicos. Os critérios de seleção de obras visam principalmente averiguar para onde estão indo as maiores parcelas de recursos orçamentários da União. Então, a área de transportes e a área de energia, que são fundamentais para o desenvolvimento da infraestrutura do país, transportes e energia, têm sido nos últimos anos as áreas sistematicamente com maior quantidade de obras e maior volume de recursos fiscalizados pelo TCU. Um detalhe importante: com o decorrer dos anos, o TCU percebeu que o número de obras com recomendação de paralisação tem diminuído, caindo de 121 obras em 2001 para 26 em 2011. Isso porque os gestores têm se mobilizado para adotar medidas saneadoras determinadas pelo tribunal, antecipando o bloqueio na maioria das vezes. O relatório foi entregue ao presidente do Congresso Nacional, que irá avaliar se o orçamento dessas obras será efetivamente bloqueado e se serão paralisadas, para então aprovar a Lei Orçamentária Anual de 2012. Vivemos uma verdadeira revolução da informática e, à medida em que as inovações tecnológicas avançam, o TCU acompanha e evolui.
Em novembro deste ano, o tribunal comemorou 1 ano de processo eletrônico. Isso significa dizer que a gestão processual está mais simples, ágil e menos burocrática, sem contar na economia de papel, de cartuchos e de impressões. E como consequência, quem se beneficia disso tudo é o cidadão brasileiro, que pode contar com um órgão de controle externo mais preparado. Você consegue imaginar seu trabalho sem computador e sem internet? Horrível. Não dá. E posso dizer que é muito difícil. Não. Até porque eu trabalho diretamente com isso, né? Difícil, não é mesmo? Hoje em dia, a tecnologia é uma ferramenta indispensável para a maioria dos cidadãos. Além de facilitar o trabalho no dia a dia, mantém informados sobre os acontecimentos. Na administração pública, essa evolução também se fez necessária. Em 2010, o Tribunal de Contas da União iniciou a digitalização dos processos. 1 ano depois, as mudanças no dia a dia da gestão processual do TCU foram bastante expressivas. Os números comprovam. Em 2009, eram necessários 388 dias de tramitação até o primeiro julgamento do processo. Hoje, esse prazo foi reduzido para 262 dias. O uso de cartucho e toners caiu mais de 40%. Entre 2007 e 2011, foi registrada uma queda de 71% nas impressões em papel. Mais que a economia de material de consumo, o processo eletrônico do TCU trouxe celeridade, transparência e maiores ganhos aos trabalhos de auditoria e, consequentemente, ao controle externo. Todas as informações sobre o processo agora estão digitalizadas. Então, a alta administração ela pode se municiar dessas informações digitalizadas através de relatórios gerenciais ou até de pesquisas gerenciais online na tela do presidente ou do secretário de controle externo e a partir dali, com essas informações estratégicas, o tribunal poder tomar suas decisões no que se refere à atuação no âmbito de controle externo e tomar decisões melhores do que a gente toma hoje. Com a base de informações digitalizada, a seletividade dos processos se tornou mais simples. Agora, é possível fazer pesquisas online a partir de critérios, relevância e materialidade. E para marcar o primeiro ano de operação do processo eletrônico do tribunal, o TCU realizou um evento comemorativo. O objetivo foi compartilhar a experiência do tribunal no desenvolvimento e na implantação da solução de processo eletrônico com os demais órgãos da administração pública. Mas ainda existe um longo caminho pela frente. A previsão do TCU é de que nos próximos 5 anos, o público também poderá interagir e interferir nos processos, protocolar documentos e exercer melhor o controle sobre os gastos públicos federais. Então, os novos desafios hoje, nós estamos trabalhando internamente o TCU para que a gente possa ter todas as informações necessárias, trabalharmos todos os nossos objetos de controle, trabalharmos internamente e a partir daí a gente começar a abrir nossas portas para o público externo. Isso é um grande desafio. No próximo bloco, TCU faz homenagens a personalidades que contribuíram para o desenvolvimento do país. E mais, a auditoria do TCU quer saber como está a acessibilidade nos órgãos públicos. Será que os deficientes estão tendo acesso adequado a esses lugares? A resposta, já já. No mês em que o TCU comemora aniversário, personalidades que colaboraram para o desenvolvimento e fortalecimento do país recebem uma homenagem do tribunal. É o Grande Colar do Mérito, confeccionado em prata pela Casa da Moeda. Desde a sua primeira edição em 2003, cerca de 50 pessoas que se destacaram na política, economia, esporte, educação e saúde, entre outros setores, já foram agraciados. Confira agora quem foram os homenageados na última edição. Na 9ª edição da entrega do Grande Colar do Mérito do TCU, 6 personalidades foram agraciadas. A ministra emérita do Supremo Tribunal Federal, Ellen Grace, que foi a primeira mulher a ocupar a presidência da mais alta corte do país. O ministro emérito do TCU, Humberto Souto, que já foi eleito deputado federal 7 vezes.
o senador Marco Maciel, que já ocupou vaga como vice-presidente da República, o empresário Jorge Gerdau, presidente da Câmara de Política de Gestão do atual governo federal, o colecionador e empresário Ricardo Coimbra Brenan e o economista e ex-ministro da Fazenda, Antônio Delfim Neto, que foi representado por Alberto Alves. A função fiscalizadora do Tribunal de Contas é que dá legitimidade aos nossos atos. Então, para quem, como eu já fui administradora pública, tive oportunidade em diversas ocasiões de gerir orçamentos muito importantes, realmente esse reconhecimento é uma alegria enorme. É sempre uma coisa emocionante, porque você revê o tempo, você relembra as coisas. E relembra principalmente os momentos em que você teve a oportunidade de participar, de contribuição efetiva ao povo brasileiro. Aqui eu fico muito sensibilizado pelo fato de recebido a comenda, que de alguma forma vai exigir todos nós estarmos atentos às atividades do Tribunal de Contas da União e também dizer que eu não tenho dúvida em afirmar que somos um país que está cada vez mais melhorando seus níveis de governabilidade e também contribuindo para que o nome do país seja melhor percebido no exterior. A entrega da medalha é feita sempre no mês em que o TCU comemora aniversário. É concedida a cidadãos nacionais ou estrangeiros que contribuíram de forma relevante para o controle externo do país e também se destacaram nas suas atuações. A iniciativa de prestar a homenagem surgiu em 2003. Quem faz a seleção dos homenageados é o Conselho do Grande Colar, formado pelo presidente, vice-presidente, além dos ministros titulares do TCU. O presidente do TCU, ministro Benjamin Zinler, afirma que as personalidades escolhidas servem de exemplo para o país. O Grande Colar tem essa característica plural de perceber talentos, exemplos, referências em todas as áreas. É uma demonstração que o TCU dá de que essas pessoas são merecedoras de todo aplauso e que são exemplos a serem seguidos. A comenda já foi entregue a cerca de 50 celebridades, entre elas a atriz Fernanda Montenegro, o pianista Arthur Moreira Lima, o arquiteto Oscar Niemeyer, o médico e ex-ministro da Saúde Adib Jatene, o ex-ministro da Educação Carlos Alberto Chiarelli, o ex-presidente da República Juscelino Kubitschek, em memória, o ex-técnico da Seleção Brasileira de Futebol, Zagallo, o empresário da área de comunicação, Roberto Civitá, além do ministro emérito do TCU, Carlos Átila da Silva. Quem apresenta necessidades especiais geralmente relata o quanto é difícil exercer a cidadania. Em muitos casos, são mal atendidos, mal orientados ou até mesmo têm problemas de acesso aos locais para requerer seus direitos. Diante deste quadro de dificuldades e desafios, o Tribunal de Contas da União vai realizar uma ampla auditoria para avaliar as condições de acessibilidade das pessoas com deficiências aos órgãos e entidades da administração pública federal. Charles teve sarampo na infância. Aos 20 anos de idade, perdeu completamente a visão. Quando percorre as ruas da capital federal, sempre enfrenta dificuldades. Na parada de ônibus, é preciso contar com a colaboração de algum passageiro que esteja por perto. Senão, quantas vezes foi parar num lugar desconhecido? Perdeu a conta, ele diz. Visitar um órgão público mais parece missão impossível. Falta orientação e informação para quem precisa de um atendimento especial. Eu nem sei como é que funciona e que eles colocaram. Constrangimentos e aborrecimentos já fazem parte da rotina de Charles. A parada de ônibus é 100 metros de distância do Ministério. Uma prova de que essa cidade é feita só para quem tem carro. Dentro do Ministério não tem ninguém que nos auxilie a chegar nos órgãos que a gente deseja. E, para completar, tem um aparelho específico para deficiente utilizar que a recepcionista não sabe me ensinar. Charles não é o único. Deficientes físicos também encaram desafios por falta de uma estrutura adequada. No Brasil,
1 em cada 10 brasileiros apresenta necessidades especiais, segundo o IBGE. Situações como vivenciou Charles no início da nossa reportagem revelam a necessidade de melhorias em muitos aspectos, como no transporte, na informação ou nos serviços públicos. Diante disso, o Tribunal de Contas da União vai avaliar as condições de acessibilidade nos órgãos públicos federais. A auditoria do TCU foi anunciada no Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência. Além disso, a acessibilidade será incluída como item a ser fiscalizado nas obras públicas federais. O tribunal também está apoiando a campanha nacional Ministério Público de Contas pela Acessibilidade Total. A campanha, apresentada no tribunal pelo procurador Sérgio Caribé, do Ministério Público junto ao TCU, busca estimular que todas as construções civis custeadas com recursos públicos estejam de acordo com as regras de acessibilidade. Uma auditoria que busca identificar não apenas as supressões de barreiras arquitetônicas ou a adaptação de espaços para oferecer atendimento adequado, tanto no que diz respeito a sanitários, como no que diz respeito a vias de acesso, mas também atendimento humano qualificado para que pessoas com deficiência de comunicação, por serem portadores de deficiência visual, de deficiência auditiva, possam interagir com tranquilidade e fazer as suas reivindicações nos órgãos públicos. O TCU também busca fazer a sua parte na inclusão social e está elaborando um curso de capacitação para servidores na língua brasileira de sinais. Veja a seguir. TCU monitora a ação da Funasa para melhorar o manejo de resíduos sólidos. E ainda, o TCU inicia auditoria nas doações de mercadorias apreendidas da Receita Federal. Eu espero vocês depois do intervalo. Somente no primeiro semestre deste ano, a Receita Federal apreendeu mais de 828 milhões de reais em mercadorias nas fronteiras e nas operações de repressão. Muitos desses produtos são leiloados ou doados para órgãos públicos e entidades sem fins lucrativos. Para verificar se essas doações estão sendo feitas de maneira correta, o Tribunal de Contas da União está percorrendo 12 grandes cidades, onde acontecem o maior número de apreensões e doações. Milhões e milhões de passageiros, bagagens e mercadorias circulam diariamente nos aeroportos brasileiros, nas fronteiras e nos portos. Fazer o controle deste fluxo exige um trabalho integrado de 32 órgãos públicos. Entre eles, se destaca a Receita Federal, que nos últimos anos quadriplicou o volume de apreensões de mercadorias. Numa recente operação, foram mais de 100 mil itens apreendidos, entre aparelhos e instrumentos musicais, no valor estimado de 20 milhões de reais. A Receita também concentra investigações em possíveis fraudes na comercialização de produtos importados. Nós tentamos focar no despacho tudo aquilo que gera um risco irrecuperável para a sociedade. De entrada, por exemplo, de um bem proibido, de um bem que contenha alguma substância que venha causar dano à flora, à fauna. Estão na mira da Receita mercadorias ilegais tais como armas, munições, drogas, bebidas alcoólicas, brinquedos, bolsa, cigarros, eletroeletrônicos, veículos, vestuário, relógios, medicamentos, CDs e DVDs e alguns produtos químicos. Somente no primeiro semestre deste ano, o total de mercadorias apreendidas em operações de repressão, na fiscalização aduaneira e no curso do despacho de importação somam quase 830 milhões de reais. As mercadorias apreendidas pela Receita podem ser leiloadas, doadas a órgãos públicos das 3 esferas da administração e a entidades sem fins lucrativos ou ainda destruídas. No caso das doações de bens a entidades sem fins lucrativos, existem alguns critérios e exigências fixados em lei. A Receita nos doa através de um documento chamado Ato de Destinação de Mercadoria, em que vem quantidades e valores. E a recomendação é que nós não vendamos a preços inferiores a menos 30% daquilo que está no ADM, para não fazer concorrência desleal com o comércio.
Esta entidade filantrópica em Santa Maria, a 40 quilômetros de Brasília, por exemplo, atendeu às normas da Receita e já recebeu alguns produtos doados, como cadeiras, mesas, estantes, brinquedos e 40 computadores. A instituição acolhe mais de 200 crianças entre 1 e 5 anos de idade. A ajuda foi muito bem-vinda. A Receita Federal tem contribuído muito conosco. A gente só tem a agradecer assim, a atenção que eles têm dispensado para com a nossa instituição. O Tribunal de Contas da União iniciou uma fiscalização para verificar se as doações realizadas em 2011 foram feitas da maneira correta e se existe relação entre os bens doados e as atividades das instituições beneficiadas. A emissão de recibos em bazares, por exemplo, será analisada. 12 cidades estão sendo auditadas, entre elas São Paulo, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu, cujo valor das mercadorias chega a 35 milhões de reais, o equivalente a 17% do total de doações. Essa amostra que a nossa equipe está considerando envolve basicamente veículos, os valores veículos, materiais de informática e eletroeletrônicos, né? E outros bens. E com relação às outras entidades, além disso, vem a questão de bazar, que são doados muitos bens, como roupas, brinquedos, e que essas entidades, por intermédio de bazar, eles conseguem a venda. E aí, no caso, a equipe está mais focada no requisito dos recibos. A quantidade de lixo produzida semanalmente por um ser humano é de aproximadamente 5 quilos. Se somarmos toda a produção mundial, os números são assustadores. Só o Brasil produz mais de 160 mil toneladas de resíduos sólidos por dia. Essa situação exige um esforço concentrado de diversos órgãos públicos, entre eles a Fundação Nacional de Saúde, responsável pelo saneamento e aterros sanitários. Em uma das auditorias do TCU na Funasa, o TCU identificou desperdícios e propôs medidas para aumentar a eficiência dos serviços prestados à sociedade. e 61 mil toneladas de lixo. Esta é a média que o Brasil produz todos os dias. Problema de graves proporções. A geração de resíduos sólidos resulta em focos de doença, contamina o solo, o ar e as águas. Um risco ambiental e à saúde humana. Diante desta calamidade, são necessárias soluções para aumentar a reciclagem e diminuir a quantidade de lixo. Em 2010, o Congresso Nacional aprovou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, na tentativa de minimizar os efeitos catastróficos que o lixo causa e criar uma cultura de sustentabilidade. Essa política estabelece meta para a extinção de lixões em 4 anos, induz a formação de consórcio e respalda a cobrança de taxa pelo Serviço de Limpeza Urbana, entre outras medidas. Para que a meta seja cumprida, serão necessários investimentos maciços e a coordenação de esforços das 3 esferas de poder. No âmbito federal, mais de 5 ministérios estão envolvidos em políticas para saneamento, tratamento de água, coleta seletiva e reciclagem. E uma das maiores dificuldades é com relação ao destino do lixo. Pesquisa do IBGE mostra que, em 2008, 67% dos municípios com até 50 mil habitantes apresentam disposição final de resíduos sólidos urbanos de maneira inadequada, em lixões ou em aterros controlados. Dada a relevância do tema, o TCU fez um monitoramento na Fundação Nacional da Saúde, Funasa, para avaliar a implantação e melhoria de sistemas públicos e manejo de resíduos sólidos em municípios de até 50 mil habitantes. O TCU constatou que no período de 9 anos foram desperdiçados mais de 40 milhões de reais utilizados para a construção de aterros sanitários que foram abandonados ou voltaram a ser lixões. Por isso, o TCU propôs uma série de medidas. Se recomendou, então, não uma solução diferente da que a política já sugere, que é exatamente os acertos, arranjos, né, de consórcios intermunicipais. Quer dizer, se sugeriu a Funasa, se recomendou a Funasa que passasse a financiar, investir em soluções consorciadas. Para evitar maior desperdício, também sugerimos que fossem cancelados os restos a pagar nessa modalidade anterior que estava sendo realizada. Então, com essas ações, a gente imagina que os próximos
as próximas inversões nessa área tenham sustentabilidade e que não resultem em desperdício. A partir do acórdão do TCU, a Funasa pretende melhorar a estratégia de ações para atingir as metas já no próximo ano. Nós precisamos de desenvolver mais a política. O acórdão ele veio em boa hora, no momento que nós estamos passando por um processo de renovação na Funasa, aí que a gente pensa em planejar as nossas ações. Ele veio com uma série de recomendações muito interessantes, vão contribuir assim, enormemente com a nossa atividade na área de resíduos. Nós vamos nos debruçar sobre esse planejamento e agora de forma conjunta, né, com o Ministério do Meio Ambiente, com o Ministério das Cidades, com o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, todos que têm algum tipo de intervenção na área de coleta e tratamento de resíduos, para que a gente tenha a melhor aplicação dos recursos, porque os desafios são enormes e a demanda é muito grande. O TCU em Ação termina agora. Participe do nosso programa com sugestões de reportagem. Basta enviar um e-mail para tv@tcu.gov.br. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.